Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo de 3 a respeito do nosso projeto, né? Linkado aí com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, que tem como tema Oeste Paulista, Cultura e História, né? Esse projeto faz parte aí do PROAC, número 40 de 2021, tá bom? E ele tem como principal objetivo a apresentação da formação cultural do nosso Oeste Paulista, da nossa região aqui do interior do estado de São Paulo, que é da região onde eu falo com vocês. A questão é que a gente não poderia começar esse trabalho falando especificamente apenas desta região. Foi necessário um trabalho onde nós começamos do macro para finalizar no micro. Então, nós falamos inicialmente da formação do povo e da cultura brasileira, né? Porque cultura e povo não tem como a gente observar ambas as coisas de forma separadas. Cultura e povo estão sempre juntos, né? É a cultura que expressa um povo, né? A cultura é a expressão de tudo que nós fazemos. Então a gente pegou Darcy Ribeiro como base teórica do nosso trabalho, falamos a respeito da formação do povo brasileiro. Depois, demos uma pequena amostra sobre a formação cultural desse povo brasileiro, que é resultado da sua miscigenação. Aí viemos para o estado de São Paulo e falamos a respeito da potência do povo paulista, né? Da gente paulista, né? Que é formada aí desde o período colonial pela miscigenação de brancos, negros, indígenas e depois com a entrada dos imigrantes, tá bom? E agora, para a gente finalizar esse trabalho, eu convido a vocês para que a gente possa fazer uma pequena viagem. Vamos fazer uma viagem para o Oeste Paulista. Vamos fazer uma viagem dentro do estado de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da questão cultural e do povo de algumas cidades do estado de São Paulo, tá bom? Para que a gente possa chegar no Oeste Paulista e finalizar esse trabalho. Então, a nossa viagem, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho, aqui, pronto, tá certo? Então, essa nossa viagem, ela vai demonstrar a diversidade que nós temos no Brasil. Então, dentro do nosso interior do estado de São Paulo, a gente consegue observar uma diversidade do Brasil. Então, nós somos uma síntese desse mosaico cultural que é o Brasil, tá bom? Essa viagem, ela começa ali na cidade de São Paulo, como nós já vimos no vídeo anterior. Então, eu não vou falar novamente da cidade de São Paulo, mas eu vou trazer alguns municípios e algumas regiões até chegar ao Oeste Paulista. Eu vou começar da parte litorânea. Eu não vou começar essencialmente do oeste, vou começar do litoral, ou seja, do leste, e nós vamos em direção ao oeste, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente começa ali pelo Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira está ali, próximo à cidade de São Paulo, na parte litorânea, tá certo? No oeste de São Paulo. Então, se você, por exemplo, está indo de carro ali em São Paulo, você vai em direção à região sul do Brasil, você vai pelo litoral, você vai passar pelo Vale do Ribeira. O que a gente encontra no Vale do Ribeira? Uma diversidade de cidades ali, onde a gente vai encontrar muito da cultura indígena, principalmente tupi-guarani, e da cultura negra. Ali nós temos uma grande diversidade de comunidades quilombolas. Inclusive está aqui nessa imagem retirada da Folha de São Paulo, o senhor Benedito Alves da Silva, membro de coordenação e articulação das comunidades negras rurais quilombolas, daquela região do Vale do Ribeira, tá certo? Então a gente começa por aí a nossa viagem. Uma comunidade quilombola. Vale a pena a gente falar que comunidade quilombola seria então uma região que antigamente, lá no período colonial, por exemplo, ou depois do período colonial, no período do Império, foi um quilombo, ou seja, uma região de refúgio de negros, de escravos que fugiam das fazendas dali e se refugiavam dentro do quilombo.
Importante também saber que no Quilombo, além desses escravos fugitivos, também tínhamos brancos, pobres, indígenas, todos se relacionando e vivendo naquele Quilombo. Pois bem, a escravidão acabou, o império acabou, veio a república, e as pessoas que ali viveram ganharam a posse daquelas terras e podem viver em comunidade legalmente naquelas terras. Tá certo? Isso é uma comunidade quilombola. Se você vai para o interior do estado de São Paulo, desculpa, se você vai para o litoral do estado de São Paulo, seja o litoral norte ou o litoral sul, Vale do Ribeira está aqui no litoral sul, você vai encontrar muitas comunidades quilombolas. Então, já a primeira dica aí para você visitar, tá certo? Muito bem. Depois a gente vai para Taubaté. Então a gente já está subindo um pouquinho. Saiu do litoral, já entrou mais para o interior, né? Mas às vezes assim, Taubaté está bem pertinho ali do começo do litoral, né? Do estado de São Paulo. Mas aqui a gente já começa a falar de uma região mais interiorana e que traz consigo a caracterização de um personagem típico, característico do interior do estado de São Paulo, que é o caipira. Vocês já viram falar do caipira, né? O termo caipira é utilizado muitas vezes até para diminuir alguma pessoa, né? De maneira para tentar ridicularizar uma pessoa, né? Mas esses tempos vêm mudando, né? Hoje não é mais assim, nunca deveria ter sido. É importante você saber que o caipira, ele vem de uma palavra indígena, provavelmente tupi-guarani, que vem de cai, com cali, né? Caipira, ou capora, ou caipora, alguma coisa dentro desse termo, que vai significar o quê? O homem que ali já vivia, né? Então veja que interessante a caracterização da essência desse povo do interior e, consequentemente, do Oeste Paulista. O homem que ali já estava. Então, é um homem que é representado pela sua vivência com a terra, pelo seu conhecimento, seu grande conhecimento também da terra. Os paulistas, em miscigenação com esses índios, que aqui estavam no estado de São Paulo, com os indígenas que aqui estavam, formaram esse povo e traziam consigo como característica um grande conhecimento da terra. Quando a gente lê, por exemplo, Caminhos e Fronteiras, Sérgio Buarque de Holanda, a gente consegue observar isso. Tá? Então, Taubaté. Taubaté, dica de turismo Taubaté, para adulto e criança. Lá nós temos aqui grande fluxo de pessoas, os fãs do senhor Monteiro Lobato. Né? Porque lá tem o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico do Monteiro Lobato. Tá certo? Aqui na imagem está a estátua do Monteiro Lobato. Tá? Então, ali onde está o Museu do Monteiro Lobato, era um exemplar típico das chácaras das chamadas Cidades do Café, lá do século XIX. Olha o café aí que nós temos como ciclo que vai alavancar a questão, a potencialidade econômica do estado de São Paulo, né? Então, ali, em 1979, foi reconstruído aquilo ali, virou patrimônio histórico, conservação daquelas regiões, e lá a gente pode ter ali um pouquinho a respeito dessa cultura, a respeito desse caipira, e nós temos, inclusive, também o senhor Monteiro Lobato, e como um dos ícones da cultura brasileira, do folclore brasileiro. Tá certo? Muito bem. Vamos subir um pouquinho mais? Vamos para Olambra, né? Olambra. Aqui eu coloquei uma imagem da Holanda. Não, não é. É Olambra. Parece a Holanda que eu vi nos filmes, mas não é. É Olambra, né? Então, Olambra é um pedacinho da Holanda dentro do Brasil e dentro do estado de São Paulo. Então, mostra como nós temos a formação, a síntese desse mosaico cultural dentro desse estado tão grandioso. Depois de Olambra, eu venho para duas cidades já, uma começando a chegar no interior e a outra bem no centro do Oeste Paulista. Nós temos aqui Vinhedo, aonde o próprio nome diz, você pode encontrar ali vinícolas,
como, por exemplo, de São Roque, né? Então, desculpa, a cidade é São Roque, onde nós temos vinhedos, como, por exemplo, essa da imagem que eu estou colocando aqui. É que também tem uma cidade chamada Vinhedo, mas essa daqui é São Roque. E, já bem pertinho de onde eu falo com vocês, a cidade de Barretos, que traz aí uma figura, digamos, de um caipira mais moderno, né? De um caipira mais século XXI, do peão de boiadeiro, tá certo? Então, duas cidades muito famosas, Barretos já próximo ao centro do Oeste Paulista, para que a gente possa aí representar esse Oeste Paulista. E aí, chegamos, sem dúvida alguma, naquela cidade de maior representação do Oeste Paulista, a cidade de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil, assim diz o hino da cidade de Ribeirão Preto, né? Então, aqui a gente já identifica a força de Ribeirão, que nasce juntamente com o Oeste Paulista, que traz a grande importância econômica para o Oeste Paulista com o café, tá certo? É no período áureo do café que nós temos Ribeirão Preto, denominada Califórnia do Brasil. Então, grandes riquezas ali ficaram. Atrás dessa placa Eu Amo Ribeirão Preto, temos o Teatro Dom Pedro II, sem dúvida alguma, um dos teatros mais importantes do Brasil. Tá? Então, vale a pena. Ribeirão Preto, além do calor da região do Oeste Paulista, você vai identificar um calor humano muito grande, tá bom? E aí a gente consegue identificar o que é esse povo, o que é essa pujança econômica, cultural da nossa região, tá? Fechamos assim o nosso projeto, espero que tenham gostado dessa pequena viagem. Ficamos sempre à disposição para maiores dúvidas, pode colocar aí nos comentários, seja no YouTube ou outros canais de redes sociais, que você tenha visto esses vídeos, tá bom? Até a próxima, pessoal!